haja um bom dia. A tertúlia do Politécnico de Santarém vai retomar hoje as suas atividades, após um período em que não foi possível desenvolver as atividades por falta de condições no espaço da tertúlia no Complexo Andaluz. Provavelmente as atividades presenciais retomarão apenas no próximo ano letivo, porque o processo de vacinação ainda está bastante atrasado. Queria então começar agradecendo ao nosso colega André Rocha. O André é professor na nossa escola e eu não o conheço ainda muito bem, até porque nós temos tido sobretudo aulas à distância, mas gostaria de vos dizer que o currículo dele está disponível na internet, no Ciência Vitae, e dizer-vos, vocês estão a ver aqui o currículo do... Estão a ver a minha tela, sim? Sim? Ok, sim, então, sim. Obrigada. Então, aqui o nosso colega, como veem, é professor adjunto de Design de Produto e Interação no Politécnico de Lisboa, e neste momento ele está a fazer um doutoramento em Média Digitais na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ele é licenciado em Design Industrial e ele tem o título de especialista em Design pelo Politécnico de Lisboa e penso que também pelo Politécnico de Santarém e mais algum Politécnico. E vou-lhe passar a palavra, agradecer-lhe muito por ter aceitado este desafio de dar esta formação. É verdade que descobri a plataforma Miro há pouco tempo, e parece-me que ela é uma excelente ferramenta para desenhar e desenvolver projetos colaborativos com metodologias ativas, interativas, colaborativas, que é fundamental em animação sociocultural, e a tertúlia do Instituto Politécnico de Santarém é sobretudo, desenvolve sobretudo essa dimensão de metodologias participativas e colaborativas. Muito obrigada também a todos e a todas pelo interesse e pela vossa presença. André, então, a palavra é tua. Obrigada. Então, muito bom dia, obrigado Ana e obrigado a todos por estarem presentes. Eu também descobri o Miro há pouco tempo e comecei a utilizá-lo com alguma frequência. Já há algum tempo que olhava para este tipo de plataformas, mas esta surpreendeu-me pela flexibilidade e pela possibilidade de ativar imensas aplicações externas, de se adaptar ao que pretendemos. Eu vou começar um bocadinho vou começar com uma brincadeira, com um desafio para percebermos todos o potencial da plataforma. E eu não estou à espera que consigam todos já cumprir com este desafio, mas a ideia é mesmo que nos deparemos com algumas dificuldades. No entanto, eu acho que vai ser relativamente simples. Portanto, eu vou começar aqui com uma brincadeira. Deixem-me partilhar. Preciso de partilhar o ecrã, por favor. Ok, com certeza. Peço desculpa. Não faz mal. Já está. Ok. Então, vou aqui ao meu browser e vou-vos mostrar aqui uma coisa que eu preparei para esta sessão. Portanto, preparei aqui um jogo do Galo. Pronto, é uma brincadeira relativamente simples, que é algo que, também a título de introdução, que preparei hoje e que eu acho que pode espelhar aqui, conseguirmos colocar 90 pessoas a colaborar num board, para percebermos a capacidade da plataforma. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que faz parte deste desafio? Eu vou-vos dar um link, ok? E vão todos entrar neste link que eu vou dar. De alguma forma, eu estou à espera que o grupo se auto-organize e escolha um dos jogos. Portanto, eu tenho aqui assim 39 jogos, portanto, se calhar ficarão alguns jogadores de fora, e eu, para que escolham o vosso tabuleiro, não é? O 1, o 2, o 3, o 4, portanto, terão que adicionar o nome, portanto, duplo clique em cima do jogador 1 e duplo clique novo, ou selecionar tudo, como uma edição normal de texto.
Portanto, e selecionar tudo e escrever o primeiro nome, por exemplo, ou algo que vos identifique, um nickname, se não quiserem colocar o nome, portanto, qualquer coisa. Portanto, eu vou pôr aqui assim, André R. E depois, bastará que joguem. Portanto, estando selecionado o nome, vamos assumir que as cruzes jogam sempre primeiro, bastará que arrastemos para o local onde queremos colocar a nossa. Ok. Eu para que isto se organize também, eu vou utilizar aqui vou começar já por utilizar uma ferramenta do Miro, que é um temporizador. Portanto, eu vou dar um tempo para a definição dos tabuleiros, portanto, para que se cheguem a um tabuleiro, coloquem o nome. Findado esse tempo, quem está de fora fica de fora, quem já está no jogo fica no jogo. E depois vou dar outro tempo para que o jogo se realize. Ok? Esse tempo é marcado num temporizador que vos vai aparecer no ecrã. Portanto, eu primeiro que tudo vou-vos passar o link, portanto vou fazer aqui share e vou dizer que qualquer pessoa com o link, portanto vou mudar aqui os privilégios de partilha, qualquer pessoa com o link pode editar, portanto sem password, sem nada, porque estamos aqui live, portanto não haverá qualquer tipo de problema de segurança. Vou copiar, vou carregar neste botão de copiar e vou neste caso, fazer paste para o nosso chat aqui, para o nosso bate-papo aqui do Zoom. Portanto, cá está este link e neste momento poderão todos aceder a este board que eu pré-configurei para o exercício. Portanto, como podem reparar, estão a começar aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pedir que não ponham já o nome, portanto, para eu ter tempo de iniciar essa tarefa e depois eu vou dizer quando se começa a tarefa do jogo. Portanto, temos 22 pessoas, 24, 25, portanto, como podem ver aqui no canto superior direito, onde está o meu rato, está a contar. Não é? Portanto, temos aqui 30 pessoas, 29, temos uma desistência. Vamos ver. Portanto, não vamos ocupar. Ok, 28. Ok. Neste caso, podem até atribuir um nome, podem não atribuir um nome. Quem já tem utilizador vai ficar mais identificado. Quem não tem utilizador... portanto, eu vejo aqui, por exemplo, que aparecem alunos que já têm utilizador, portanto vão aparecendo aqui as imagens, eu consigo controlar mais ou menos aqui os utilizadores. Ok. Então, eu vou carregar aqui neste ícone, Timer, que é uma ferramenta que vem disponível no próprio, portanto tenho aqui uma barra de ferramentas, tenho aqui outra, já vamos a isto. Neste momento não é o que interessa mais, é só para já a ideia que nos ambientemos à plataforma. Portanto, eu vou aqui carregar neste Timer e vou definir um minuto para que assumam, portanto, as vossas posições, ok? E que se auto-organizem, chamemos assim, que o grupo se auto-organize. Portanto, 1 minuto, está a contar. Eu iria dizer que tentem sempre, se virem que estão sozinhos numa mesa, quando o minuto se estiver a aproximar do fim, saltem para uma onde... Ninguém quer jogar comigo? Eu não percebi. Nós temos que abrir o link, é isso? Eu não percebi o exercício. Abrir o link que eu pus que eu coloquei no bate-papo, chegar aqui, duplo clique numa mesa, num jogador e editar para substituir para o nome. Para que assuma uma posição numa mesa de jogo. Faz conta que cada grupo deste 1, 2, 3, 4 é uma mesa de jogo. Ok, eu vou dar mais 1 minuto, vou prolongar o tempo, portanto vou carregar aqui neste... Ele disse, não cheguei a tempo de prolongar o tempo, portanto... Ok, funciona muito bem. Quero agradecer aqui o timer. Vou só dar mais 1 minuto então. Ao abrir a plataforma, ele pede-me o mail, é isso? E uma password. Não. Carregando nesse link, bastará que entre como editor guest. Não precisa de colocar link nem password. Ah, ok, mas não estou a Carregando no link que eu pus que eu coloquei no bate-papo. Sim. É direto para esta tela.
Eu não consigo escrever o nome. Duplo clique em cima do X ou da bolinha, não é? Não, mesmo do nome. Mesmo do nome. Ok, mesmo do nome. Duplo clique e fica editável. Porque a bolinha e as outras coisas... É duplo clique em cima da palavra jogador. Jogador, exatamente. Se eu carregar aqui, posso selecionar... posso mexer sem querer também. Portanto, posso selecionar e posso escrever aqui o meu nome. Isto, se calhar, para as pessoas que trabalham com programas de edição gráfica, de vez em quando, isto é mais intuitivo, não é? Para quem nunca trabalhou com um programa de edição gráfica, ou se calhar envolve um bocadinho mais de habituação, mas normalmente a regra são sempre... Eu depois daqui a bocado vou falar sobre isso, portanto, a ideia de caixa de texto e de colocar imagens, etc. Mas já vamos... Agora para já, vamos só... Ok, não sei se... Portanto, o nosso tempo de organização chegou ao fim. Vejo aqui sim algumas, vou aqui apagar aqui umas chatinhas que aconteceram aqui sem querer. Não consigo. Ok. Portanto, eu perguntava se toda a gente tem... Ups. Não, vamos só tentar. Agora sem querer. Okay. Está aqui um traço dentro que eu vou deixar ficar. Porque este não consigo tirar. Porque ele está ligado aqui a coisa. Ok. Eu não sei se toda a gente está a ver o meu ecrã, portanto eu fiz aqui um zoom, vou fazer um zoom out, vamos ver aqui o panorama geral. Ok, temos aqui muitas pessoas a jogar sozinhas, portanto aqui assim eu estou a jogar com a Inês B, etc. Portanto aqui jogador 1, ninguém tomou aqui a mesa 3, a Érica está a jogar sozinha, ou seja, aqui não há automatização, vamos tentar ter sempre, portanto aqui sim jogador 1, jogador 2, ok, houve aqui alguma dificuldade em escrever o nome no sítio. Sim. Não sei se... Eu não consegui, no jogador 2. Ok, então eu vou demonstrar aqui de novo, vou fazer zoom, portanto eu vou chegar aqui assim abaixo e vou navegar aqui para o sítio. Normalmente isto aparece a 100% por defeito e eu com a minha rodinha do rato ou carregando no space, na tecla grande, portanto, no space, ao mesmo tempo que no espaço, ao mesmo tempo que carrego no rato, aparece-me aqui uma mão e eu consigo arrastar isto, ok? Isto é um bocadinho um standard que eu estava a dizer há bocado, dos programas de edição gráfica, ok? Depois, ao fazer isto, eu seleciono, vou aqui para a zona do meu jogador 2, não é? Na mesa 4, por exemplo, e carregaria em cima do nome do jogador. E aparece aqui sim uma série de ferramentas de edição. Porquê? Porque eu estou a editar texto. Isto quer dizer que aqui alguém tomou aqui, a Beatriz selecionou aqui a minha, e impediu-me de poder editar, porque tomou aqui esta posição. Ok? Beatriz. Né? Ok, então eu vou clicar aqui no outro e vou escrever aqui nome. Ok? Vocês conseguem fazer, portanto, aproximar ou afastar. Portanto, se eu fizer assim, vou ver o quadro todo. Se eu fizer assim, vou navegar para... Portanto, o que eu fiz foi pré-configurar aqui uma série de salas, não é? Eu quando movimento isto para baixo e para cima, estou na roda do rato, ok? Portanto, eu por acaso o meu rato tem uma roda horizontal também e eu consigo controlar para o outro lado. Mas isto é substituível pela questão do space, de manter o space carregado e arrastar, como se eu tivesse uma mão que arrastasse uma grande folha, ok? Basicamente eu desenhei numa folha, numa tela muito grande, num papel de cenário, 39 jogos do Galo e deixei que as pessoas que estavam dentro da sala se dirigissem ao jogo do Galo e se auto-organizassem de forma que fizessem isto. Portanto, o zoom permite-nos dar uns passos atrás ou uns passos à frente em relação a esse grande papel de cenário que está lá no canto e está aqui no canto inferior. Está bem. Então vamos fazer um jogo de demonstração. Exatamente. Eu tenho aqui comigo a Inês. Vamos dar aqui 30 segundos para completarmos o jogo. Vamos ver se conseguimos dar 30 segundos só no tempo. Okay? Aliás, 40 segundos, acho que é um bom tempo para fazer um jogo do Galo. Eu já joguei, portanto já fiz a primeira jogada e a Inês terá que arrastar então agora, portanto, 1, 2 e 3. Vamos lá. Boa, é isso mesmo. Ok, está aqui. Muito bem.
Ok? Portanto, estamos a arrastar as nossas bolinhas. Portanto, vamos lá, agarramos, carregamos no rato e arrastamos as nossas. Portanto, será certamente aqui um empate. Portanto, já está. Ninguém ganhou. Portanto, e podemos fechar o tempo, parar o tempo. Ok? Portanto, arrastar. Portanto, eu carrego em cima de cada um destes elementos e vou arrastá-lo. Portanto, posso movê-lo para onde quiser. Reparem que eu não consigo mover o meu tabuleiro. Os únicos elementos que eu consigo mover são os elementos que eu tenho editáveis. Mas nós já vamos a estas coisas passo a passo. Agora só queria que, assim, de um modo assim um bocadinho mais espontâneo e indutivo, perceber o que é que conseguem ou não fazer, para também perceber quão familiarizados estão com os ambientes assim, deste género, portanto, mais gráficos, não é? Então vá, obrigada à minha parceira por ter começado a jogar comigo. Então vá, 40 segundos para todos jogarem e fechamos o jogo. 1, 2 e 3. Ok, acabou. Então, agora facilmente poderíamos, por exemplo, ver aqui um jogo que tenha concluído. Ok, este jogo aqui, Alice e a Leonor concluíram o jogo com uma vitória. Eu podia chegar aqui, pegar aqui numa caneta e até marcar aqui assim a vitória, qualquer coisa. Portanto, e perceber que elementos estavam certos ou estavam errados. Portanto, há aqui uma série de coisas que podemos fazer. Portanto, como podem ver, eu já explico como é que vamos a estas ferramentas, mas como podem ver, pronto, com maior ou menor dificuldade, conseguimos colocar 40 pessoas online a jogar um jogo criado por nós. Portanto, há muitos jogos online, há muitas coisas colaborativas, há muitas coisas pré-definidas para fazer este tipo de coisas, mas conseguimos colocá-las a colaborar e numa brincadeira, conseguimos definir regras, conseguimos fazer uma série de coisas e até experimentá-las, não é? Daqui também podemos tirar conclusões acerca do que resultou, do que não resultou, de como podemos melhorar o jogo, a jogabilidade no futuro, podemos usar isto para testar jogos com muitas pessoas. Sim. Ok, podemos tornar isto... Ok. Desculpa, carregar aqui no space. Portanto, conseguimos aqui, com maior ou menor sucesso, portanto, conseguimos colocar aqui o jogo a funcionar. Daqui poderíamos extrair conclusões para que a próxima versão deste jogo do Galo funcionasse de um modo melhor. Tipo, por exemplo, poderíamos criar aqui uma apresentação ao lado com as regras, a explicar um passo a passo, a explicar... Tudo isto faria sentido. Eu vou começar, se calhar, por demonstrar exatamente como faria isso, ok? Como faria agora, depois com base nesta experiência, como, por exemplo, apresentaria numa próxima vez esta mesma experiência para explicar diferentes, ou para abordar diferentes funcionalidades. Eu vou desligar aqui o temporizador, que não preciso dele agora, ok? E vamos começar aqui por olhar para o ambiente de trabalho. Como disse... Portanto, a ideia desta colaboração, portanto, o Miro é uma plataforma, é um grande whiteboard, portanto, um grande quadro branco que nos permite esta colaboração gráfica, portanto, esta colaboração mais gráfica, em que misturamos texto, imagens, formas, cor, segue a tradição das ferramentas de edição gráfica, ou seja, mesmo os ícones, os botões, etc., são muito inspirados e são muito, portanto, remetem para esse tipo de softwares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas que já trabalham, por exemplo, com programas tipo um Photoshop, um Paint, vão ter alguma facilidade em identificar estas mesmas ferramentas. As outras pessoas, portanto, terão que se calhar
terão uma habituação um bocadinho mais demorada. Depois, também há aqui outro universo gráfico que remete para algumas ferramentas que são normalmente usadas em workshops colaborativos, etc., portanto, nos próprios quadros brancos, que também podem ser úteis e que também portanto, também vai haver aqui alguma identificação por parte das pessoas com essas mesmas ferramentas. Ok, então, sem demoras, eu vou deixar para o fim aqui esta barra de cima. Consideremos aqui a barra de cima estas coisas que estão aqui no lado esquerdo e no lado direito. Eu vou começar por vos apresentar, portanto, o Miro do modo geral. Vou começar por vos dizer que neste link que está aqui, portanto, no miro.com /education, vocês vão poder criar, portanto, ter acesso a uma conta educativa, ok? Preenchendo este formulário. Ter uma conta educativa é ótimo, ou fazer upgrade a uma conta que tenham feito já para uma conta educativa é ótimo, porque ganham acesso a esta possibilidade, por exemplo, a ter 90 pessoas a colaborar num board vosso, a ter uma turma a colaborar em algo que façam. Também vos gostava de mostrar, primeiro, depois desta pequena brincadeira, a forma como eu uso o Miro e para o que é que eu o uso, porque eu acho que isso também pode ser interessante antes de irmos ao como, não é? Tipo, ou seja, quando eu entro na minha conta, portanto, esta é a imagem que me aparece, portanto, eu tenho aqui assim, este iconezinho que eu fiz com código, portanto, isto será a minha aqui, tenho aqui uma barra de lado e tenho aqui uma série de equipas, ok? Aqui são equipas de alunos que acidentalmente partilharam comigo as suas equipas, portanto, utilizaram aqui uma forma diferente de me chamar à colaboração, e aqui eu tenho, portanto, a minha, é a primeira de todas. Portanto, esta foi a equipa que eu criei com a minha conta educação. Como sou professor, eles deram-me 95 assentos, 95 seats para a minha equipa. Portanto, eu posso convidar mais 95 pessoas para colaborar nos meus boards, ok? Nos meus projetos e, por sua vez, nos meus boards, ok? Portanto, do lado esquerdo, eu posso ter aqui uma visualização que são todos os boards que eu tenho, inclusive, se calhar, os que em primeiro aparecerão, os que eu tenho, por exemplo, o Workshop Santarém é o mais ativo nas últimas horas, e tenho aqui assim online uma série de guests, ok? E depois tenho aqui os últimos que abri, pela ordem em que abri, etc. E aqui ao lado tenho, portanto, se eu for aqui ao boards, tenho o projeto em que estes boards estão inseridos. Aqui também me deixa criar logo diretamente boards. Eu posso criar aqui um board diretamente, ou posso criar com base em templates existentes, ok? Eu diria que isto é uma forma de trabalhar. Haverão outras, não é? Portanto, e aqui há templates base. Por exemplo, se eu quiser utilizar, principalmente estes templates base normalmente remetem para metodologias que já estão definidas, para regras específicas. Muitos deles estão ligados ao desenvolvimento de interfaces e ao desenvolvimento de software. Portanto, esta ferramenta nasce nesse ambiente. Portanto, um fluxograma. Se eu quiser criar um fluxograma, tenho aqui já uma pré-definição do fluxograma e posso trabalhar com elementos ligados a um fluxograma. User story, portanto, aquilo que algumas pessoas conhecem no Trello, portanto, organização de tarefas, num quadro, o por fazer, fazendo e feitas, portanto, e vou passando os post-its de um lado para o outro, ou estes autocolantes de um lado para o outro. Portanto, tenho aqui, se eu carregar em Show All Templates, não vou carregar agora, terei uma série de templates disponíveis deste género que pré-configuram o meu board, me dão ali uma série de coisas, o que não quer dizer que eu depois não subverta isso tudo e não comece a trabalhar à minha maneira. Depois, eu tenho os projetos. Não é? Os projetos, eu posso adicionar projetos, carregando aqui no Add, e eu posso criar aqui um novo projeto, e dentro deste projeto eu vou carregar aqui assim, a experiência, portanto, a experiência. Posso logo adicionar membros, eu tenho aqui outros colegas que trabalham comigo, em projetos que estão aqui,
e posso adicionar logo boards à partida. Portanto, eu tenho outros boards que eu posso por exemplo, posso ter boards comuns a outros projetos. Isto às vezes dá jeito, por exemplo, eu criei aqui, por exemplo, aqui um template, vou colocar aqui no meu template da aula 1. Se eu quisesse replicar a dinâmica que estou a fazer em Design de Produto 3 para Design de Produto 4, por exemplo. E então eu poderia já ter o meu chamar para este projeto novo que eu estou a criar, outros boards que já tenho criados noutros projetos ou que não têm projeto, que estão criados, estão na raiz daqui do meu coisa. Portanto, podia criar aqui, ou podia chamá-lo ou não, vou chamá-lo, portanto, já tenho aqui um board done, carreguei em done e já tenho aqui um board criado. Também posso criar um board em branco e ser o XP e criar e share. Reparem que eu posso notificar, não notificar, portanto fica logo partilhado. À semelhança das ferramentas tipo o Google Docs, Google Drive, portanto há logo aqui uma lógica, pensemos nessas lógicas, portanto a lógica é sempre a mesma, de partilha com outros, portanto eu tenho aqui uma série de colaboradores, eu posso chamá-los, eles podem de modo pré-definido editar logo ou não, portanto, e fazer parte ou não fazer parte do projeto, posso fazer sempre isso mais tarde. Por exemplo, eu não quero utilizar aqui nenhum template, portanto, ele chamou-me aqui um template, tenho aqui um board limpo, ok? E ele criou, ele automaticamente saltou para este board. Se eu voltar a carregar no logotipo sair, portanto, reparem, tenho o board que chamei quando criei o meu template e tenho o que criei agora em branco. Depois posso adicionar aqui colaboradores a qualquer momento, portanto, ou não. Eu tenho aqui projetos que já estão preenchidos e vou-vos mostrar três âmbitos de boards em diferentes situações. Por exemplo, há aqui um que se chama Douro, eu posso mostrar. Portanto, este aqui até foi principalmente preenchido por um colega nosso, bolseiro, que lá estava a trabalhar, que trabalhou neste projeto e tinha a ver com o desenvolvimento de uns brinquedos de equilíbrio. Basicamente, ele criou aqui um esquema de organização. Este aqui está a 10%, porque tem aqui imensas coisas. Portanto, ele criou aqui, isto tinha a ver com sustentabilidade na vitivinicultura. E nós tínhamos de criar um brinquedo que foi a nossa premissa, portanto, criar um brinquedo que trabalhasse com os princípios de desenvolvimento sustentável, portanto, os princípios de sustentabilidade na produção vitivinícola, para agricultores portanto, mais velhos, e criámos um jogo de socialização, que era um jogo de tabuleiro, e esse tabuleiro estava em equilíbrio, portanto, havia aqui uma série de premissas, portanto, ele organizou as ideias aqui, e depois aqui foi buscar referências. E basicamente o que ele criou foi um quadro de referências. Foi ótimo que ele o tivesse criado aqui, porque nós passámos a ter acesso a esse quadro de referências. Reparem que eu estou sempre aqui tenho a minha mãozinha ativa e estou sempre aqui a carregar no zoom para poder ver e navegar, etc. Portanto, ele aqui não fez muito, portanto, deixou isto organizado, tirou uns apontamentos e deixou aqui uma série de referências. Excelente. Portanto, é uma forma de trabalhar. Tirar referências, texto, criar árvores com organização. Já vos vou mostrar depois, quando formos aos boards especificamente, como é que nós operamos com estas ferramentas que nos permitem colocar as imagens e fazer estas coisas. Outra forma de utilizar, por exemplo, é trabalhar com coisas pré-definidas. Por exemplo, nós criámos graficamente, à parte do Miro, um conjunto de cartas, portanto um baralho de cartas que andamos a testar, um bocadinho à semelhança do que eu há bocado estava a dizer do jogo do Galo. Agora íamos ver se funcionava ou se não funcionava, se a dinâmica de jogo correu bem. Portanto, nós andamos a testá-lo, esse baralho de cartas, e esse baralho de cartas pretende ajudar designers a criar produtos interativos para a educação. Portanto, que obedeçam ali umas premissas de design aberto, etc. Portanto, não é algo que interesse agora para o efeito, mas o que é que nós fizemos com esse baralho de cartas? Para o testar, entrevistámos pessoas que já tinham criado produtos do género, para perceber se aquilo encaixava. Portanto, e então utilizámos o Miro como ferramenta de suporte a essas entrevistas para pôr as pessoas a testar e a jogar com o nosso baralho de cartas, porque ainda por cima estávamos em tempo de pandemia, portanto até deu jeito de fazer as coisas desta forma. Portanto, criámos portanto, tenho aqui uma série de boards que foram fruto dessas entrevistas, portanto,
O nosso baralho chama-se Fab Schools, portanto o projeto chama-se Fab Schools, e aqui a ideia era sempre haver um projeto versus quem tinha criado. Os alquimétricos é um produto que nós identificámos que era interessante para testar este baralho, e então fazíamos uma entrevista e ao mesmo tempo que entrevistávamos a pessoa no Zoom, portanto, tínhamos aqui, isto são cartas de jogar, não é? Tipo, se eu carregar aqui nesta ferramenta, eu posso arrastá-las, e o que criávamos era aqui uns quadros, que eu já vos mostro também como se criam, e com estes quadros a pessoa ia jogando, ia descrevendo a utilização das cartas, ok? Portanto, aqui jogava os objetivos de desenvolvimento sustentável, criámos uma carta para cada um, por exemplo. Aqui jogava o ecossistema, como é que o seu produto se relaciona aqui com uma série de coisas. E aqui jogava o contexto educativo. Portanto, se era mais para a educação formal, informal, para que idades é que era, se os conteúdos eram explícitos, implícitos, por exemplo. Aqui uma série. São 4 naipes de um baralho de cartas que nós achamos que não funcionam ainda em pleno. Portanto, andamos a testar, andamos a fazer entrevistas. Portanto, o MIR também é bom para isto. Também nos deu imenso jeito neste aspecto. Criar esta dinâmica de apresentar as nossas cartas às pessoas e depois pô-las a jogar. Portanto, uma a uma, focado, e gravávamos as entrevistas. Portanto, mais numa lógica de investigação também e desenvolvimento. Portanto, isto é interessante. É uma forma interessante de utilizar. Outra dinâmica que tenho utilizado desde descobrir isto é em contexto de aula. E aqui faço 2 coisas. Uma é, por exemplo, criar um quadro base template e ir atribuindo. Portanto, crio um base e depois, por exemplo, tenho 3 turmas, a L, a M e a J. E nestas 3 turmas tenho 6 a 7 grupos em cada turma. Então, o que é que eu fiz? Criei um template base e depois dupliquei, fiz como fiz no jogo do Galo, portanto, tranquei determinadas partes e vou dando hipótese de trabalharem tanto com os templates do próprio MIR, porque há coisas que te dão jeito, têm dado jeito nestas dinâmicas de grupo na turma, como templates criados por mim, tipo as cartas. Então, basicamente, o que está a acontecer aqui, deixem-me abrir aqui eles estão a criar, neste caso, isto tem a ver com ecoescolas, estas coisas que estão highlighted, isto é porque há aqui uma opção que eu vou ter que tirar, que é esta, que eu nunca encontro, esta opção, é uma chatice, que são aqui a atividade, não é atividade... isto fica aqui com uma cor para as alterações de cada pessoa, ok? Pronto, eu já vos mostro como é que isto dá jeito às vezes para perceber que alunos é que fizeram o quê, portanto é interessante. Reparem que eles também estão aqui a testar as cartas noutro âmbito e basicamente eles vão criando estes frames, que eu já vos vou mostrar como se criam, e vão também trabalhando ao lado. Portanto, eles estão a trabalhar comedores para pássaros, é um desafio do Ecoescolas. E eles estão a desenhar comedores para pássaros para depois fornecer às escolas, deixem-me fazer aqui zoom out, fornecer às escolas de modo a que possam depois realizar a atividade Ecoescolas. Portanto, estão a complementar a atividade Ecoescolas. Tem aqui uma série de contextos e basicamente eu criei uns templates, vou-lhes fornecendo as cartas, por exemplo, para eles também para testar as cartas também em ambiente de sala de aula, em ambiente de desenvolvimento de projeto com alunos, e aqui, por exemplo, havia as perguntas exploratórias. Quando, como e onde comem os pássaros? Um bocado mais especulativo, para eles pensarem. Depois, o que é o que não é? E eles usam post-its, que também é uma pré-definição, que eu já vos vou mostrar como funciona, para dizer o que é e o que não é um comedor para pássaros, e se o comedor para pássaros fosse isto, e depois trabalhar aqui abordagens mais técnicas, por exemplo, de organizar as funções que o que é um comedor para pássaros, em termos funcionais, como é que se reflete. Portanto, são ferramentas mais ligadas ao desenvolvimento de produto design. Portanto, aqui eu crio um template base e cada grupo trabalha no seu quadro, ok? Portanto, eu tenho um projeto, criei aqui um projeto para esta disciplina e cada grupo trabalha no seu quadro para desenvolver este projeto. Outra coisa que também é possível fazer, que também às vezes é interessante, é ter um quadro geral e todos contribuem para o mesmo quadro para que haja um ambiente de partilha, portanto, na turma toda, mesmo que haja dinâmicas ou individuais ou coletivas. Portanto, e aqui sim, por exemplo,
no design multimédia, aí na ES, fizemos isto. Portanto, que estamos aqui a criar um quadro, isto até atravessa 2 professores, e criámos um quadro para esta ideia de definição do novo normal e de trabalho, para que eles vejam também de modo comparativo o que é que cada grupo está a fazer. Aqui, portanto, eu vou tentar... Aqui eles estão, por exemplo, a trabalhar as personas, e aqui já vamos dando diferentes... portanto, vamos tentando que o template seja mais explícito. Portanto, com este post-it usam as motivações, os objetivos, as capacidades de cada uma das personagens. Criámos também aqui, portanto, dinâmicas de definição do conceito, com quadros mentais, com a aproximação, e que eles podem ir sempre completando. Aqui, cada frame, por exemplo, aqui é o grupo 1, o exercício 1, o exercício 1, o grupo 1, exercício 1, grupo 2, e etc. E cada um vai tendo uma abordagem. E é interessante que olhem, portanto, espreitem para o caderno dos colegas. Portanto, também dá para fazer isso. Portanto, aqui, por exemplo, utilizámos um template para definir a user journey. Portanto, o que é que acontece aos utilizadores, eles vão definindo agora, à medida que vão definindo o conceito, isto ficou aqui assim, por exemplo, vão definindo, portanto, as dificuldades e as facilidades de realização de cada uma fase, e depois vão dando aqui, portanto, os pontos. Tira o telemóvel do bolso, faz não sei o quê, portanto aqui está por completar. Foi algo que ficou a meio da última sessão que tivemos. Portanto, aqui todos os grupos trabalham, influenciam-se uns aos outros, trabalham definições conjuntas. Portanto, basicamente até agora, dentro do que tenho feito, estes são, aqui por exemplo, um workshop semelhante, aqui assim, este foi algo caótico, foi das primeiras coisas que fizemos, foi o baralho de cartas que eu vos mostrei há bocado, todos ao mesmo tempo, no mesmo board, com professores. Bem, isto foi caótico, tentámos dividir os grupos assim. Isto foi, se calhar, a dinâmica mais caótica que tivemos a utilizar este Miro. Aqui explicámos as cartas de um modo geral e toda a gente se atirou às cartas e foi um caos. Isto foi na Croácia, durante a pandemia também, eram 80 professores de escolas secundárias na Croácia. Portanto, durante a pandemia, fartámos de viajar. É pena não ter ido à Croácia fazer um workshop, mas pronto, tornou-se tudo mais fácil aqui durante... Mas pronto, esta colaboração digital pode ser organizada de imensas formas. Portanto, imaginemos que este quadro branco é um quadro branco para cada grupo de alunos, é um quadro branco para o grupo todo de trabalho. Portanto, a organização pode ser feita desta forma. Eu perguntava nesta fase se há aqui alguma questão, alguma sugestão, algum cenário que vocês, portanto, imaginem que não está previsto nestas dinâmicas que eu mostrei, porque eu também, a minha experiência é esta, não é? Tipo, estou a partilhar a minha experiência de utilização disto. Antes de irmos aos específicos de como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, portanto, correr o interface, eu perguntava se há alguma questão acerca das dinâmicas. Portanto, se há alguma coisa que vocês gostassem de fazer, querem perguntar como é que isto se poderia fazer, que eu posso tentar depois explorar isso aí. Assim, alguma coisa que vocês se vejam a fazer com os alunos ou com os colegas de grupo, ou com coisa que de repente não esteja prevista aqui nestes cenários que eu mostrei. Isto agora ainda é um bocadinho abstrato, não é? Porque só estou a mostrar o que é que dá para fazer, eu não estou a mostrar como é que se faz. Eu tenho, posso fazer uma pergunta então? Por exemplo, vou partilhar a tela para mostrar. Este é um board que eu tenho com uma turma, em que construíram pequenos bonecos com resíduos e escreveram histórias nas quais esse boneco intervém, aparece. E nós experimentámos aqui várias possibilidades, ter o boneco e a história ao lado, mas também experimentámos, por exemplo, neste caso, ter um link. Em vez de ter este texto aqui ao lado, nós podemos ter a imagem do boneco com um link, uma hiperligação diretamente para o texto. Por exemplo, esta aqui, se nós clicarmos, não é? Temos apenas a foto e depois vai diretamente
para o texto. Ou seja, não preciso ter aqui a imagem do texto, basta ter a foto do boneco e depois esta hiperligação. Agora, uma pergunta. Eu poderia ter, não me agrada esta setinha em cima da imagem, nem me agrada o ficheiro Word à direita ou à esquerda da fotografia. Eu gostaria de ter a fotografia e o texto da história num post-it, ao lado de cada fotografia. Portanto, a pergunta é, isto é possível? E a segunda pergunta é, como é que eu, uma vez que não consegui que as alunas arrumassem, não consegui que as estudantes arrumassem bem estas imagens todas no quadro, eu consigo de forma muito fácil e muito rápida arrumar eu. Em termos de composição gráfica, não é? Aqui do meu quadro, eu consigo rapidamente arrumar o que aqui está, o que elas puseram. Ok, sim, então eu vou usar este exemplo como o exemplo guião para corrermos as ferramentas. Acho que é uma excelente ideia. Porque há aqui montes de aspectos que podem ser favorecidos com essa pré-organização, com a utilização de um template. Ok, aqui, neste caso, a dinâmica é colocar toda a gente a colaborar para que termos uma mancha total do trabalho e conseguirmos olhar para uns e olhar para outros, quase fazer uma exposição depois, não é? Se partilharmos este link com as coisas organizadas e carregar e não permitirmos com esse link que as pessoas que vão aceder editem, para não modificar, temos uma exposição, não é? Basicamente, passámos da colaboração para a exposição do trabalho, não é? É uma excelente possibilidade. Eu enviei-te o link deste quadro através do bate-papo. Está bem. Depois, no final da formação, se tu pudesses... Está bem. Obrigada. Ok, então vamos então passar à própria realização. Imaginem que queríamos perseguir este objetivo que a Ana portanto, exemplificou. Vamos olhar aqui para o nosso MIR e vamos iniciar o processo, portanto, desde a primeira fase. Portanto, temos aqui a forma como acedemos. Não sei se estão aqui a ver o meu ecrã. Portanto, estamos aqui na nossa página pessoal, dentro do MIR, portanto, no nosso back-office, não é? Aqui no sítio onde gerimos as coisas. Temos ou não temos colaboradores. Não precisamos, atenção, para os alunos colaborarem, não precisam de os adicionar todos como colaboradores, portanto, só se lhes quiserem dar alguns privilégios de edição dos boards, que normalmente isso pode gerar alguma confusão, portanto, eu acho que bastará o link e a possibilidade de edição do link específico, portanto, se for um grupo, dão o link do grupo, portanto, do board do grupo, se for todos no mesmo board, dão o mesmo link a todos, portanto, isso é uma coisa que é fácil fazer, portanto, e fácil deixar no Moodle, etc. Portanto, um link de acesso a um board. Eu vou aqui, portanto, à nossa experiência, que é o que estamos a utilizar hoje, e vou aqui, portanto, a um board em branco, por exemplo. Ok? Reparem, tenho aqui um quadro branco, estou 100%, não tenho qualquer tipo de referência, não é? Tipo, eu posso desenhar o que quiser, do tamanho que quiser, que isto será o que está a 100%. Portanto, aqui é relativo, o 100%, o 85%, é sempre relativo à nossa visualização. Eu estou a editá-lo sozinho e vou começar portanto, passar aqui nas ferramentas que estão aqui nesta barra do lado direito. Portanto, a primeira ferramenta é a ferramenta de seleção, portanto, eu preciso ter alguma coisa para utilizar, portanto, é a minha setinha normal. Por defeito, quando eu chego a um board, eu estou neste modo PAN, ou seja, se eu tenho a minha ferramenta, eu seleciono a ferramenta de seleção, não é? E passo a fazer, se eu arrastar o rato, se eu carregar no rato, carregar num ponto e arrastá-lo, eu faço uma mancha de seleção para um lado, não é? Se eu fizer de um lado para o outro, portanto, arrasto, largo e selecionei as coisas que estão lá de baixo. Neste momento eu não tenho objetos nenhuns, portanto não tenho nada para selecionar, portanto a ferramenta de seleção não me serve para absolutamente nada. Mas se eu a desselecionar aqui, eu passo a ter a mãozinha por defeito, portanto eu estou a viajar como não tenho nada. Normalmente isto é uma referência que não existe, não é? Porque eu não estou a passar por nada, não tenho cá nada. Depois, a seguir tenho a hipótese de utilizar templates, já cá vimos aos templates. Depois a hipótese de carregar texto, portanto,
Se eu carregar na ferramenta de texto, eu posso carregar uma vez e começar a escrever texto, ou posso arrastar logo de vez, portanto, carregar na ferramenta de texto e abrir logo uma caixa, quer dizer, ele só me abre a direito e ele vai-me adicionar o texto à medida que eu for dando enters ou quebrar a linha. Não é? Se eu chegar ali ao fundo e quebrar a linha, muito provavelmente ele vai aumentar para aquele lado, não, ele quebra-me a linha. Se eu de repente chegar aqui, nestas tenho uma caixa de texto, se eu chegar aqui aos meus cantos, estas bolinhas brancas que estão no canto, eu vou, portanto, editar a minha caixa de texto à proporção e isto vai imediatamente ter uma influência no tamanho do texto. Estão a ver? Ou seja, aqui aparece uma barra, quando eu estou a editar texto, que tem as minhas ferramentas de edição de texto, vocês vão reconhecê-las quase todas. É como se fosse um Word muito simplificado, não é? Aquela barra de cima do Word altamente simplificada. Eu tenho aqui assim o tipo de ferramenta que estou a utilizar e posso mudar de ferramenta. Tenho aqui assim, aliás, posso mudar de caixa de texto, tipo de caixa de texto. Aqui é uma caixa de texto livre. Aqui tenho o tipo de letra e escolho de uma série de tipos de letra. Aqui tenho o tamanho da letra. Reparem que também me editou o tamanho da caixa. E aqui tenho o bold. Posso selecionar uma parte e pôr a bold. Portanto, bold, itálico. Portanto, posso adicionar o itálico. Tenho aqui ferramenta, posso o strike through, portanto, o riscado, o sublinhado. Portanto, as ferramentas normais e posso desligá-las e ligá-las, ok? Da mesma forma que aqui tenho o alinhamento, portanto, se quer alinhar à esquerda, se quer o texto centrado, se quer o texto alinhado à esquerda, portanto, a minha caixa de texto. Por fim, posso fazer listas, listas numeradas e listas por numerar, portanto, posso carregar aqui com bullets e tenho uma lista, o normal da edição de texto. E posso, portanto, aqui andar para a frente ou para trás na hierarquia, portanto, aquela ideia de colocar, portanto, subtexto. Posso transformar isto, posso selecionar tudo, portanto, arrastar com o meu rato selecionado, carregado e passar para uma lógica numérica, portanto, uma lista ordenada. Posso também criar links, portanto, selecionei ali uma zona e agora digo aqui assim google.com, por exemplo. Aqui o meu link, portanto, apply, e isto passa a ser um link. Não é já, porque eu agora estou assim a selecionar, posso ir a partir daqui, ou posso tirar o link também a qualquer momento. E depois a ideia de mexer nas cores do texto, portanto, posso editar a cor, posso editar, posso fazer um highlight, portanto, posso sublinhar a amarelo, ok? Tudo elementos que eu convido a explorar, não é? De edição de texto. Quando eu estou dentro desta caixa, não é? Eu posso a qualquer momento chegar aqui assim e fica lá o meu texto, ok? Cliquei fora e já não tenho a ferramenta ativa, por defeito fico com a ferramenta de seleção e como tenho a ferramenta de seleção eu posso chegar aqui assim, selecionar, posso mover, se deixar lá o meu rato, mover isto de sítio, o que dá imenso jeito e portanto, posso mexer nas proporções, né? Pode-me dar jeito de pôr isto mais baixo, maior. Posso duplicar, portanto, posso ir aqui ao Ctrl C, Ctrl V e posso duplicar o que tenho aqui assim, portanto, Ctrl C, copio, Ctrl V, duplico, o copy-paste, copiar, colar. Isto pode-me dar jeito para pegar na mesma formatação e replicá-la no outro lado. Isto assim em termos de atalhos são os elementares, são aqueles atalhos que nós vamos, também posso eventualmente aqui assim com o botão direito copiar o estilo ou copiar tudo. Reparem que ele diz aqui assim Ctrl C, posso duplicar, Ctrl D, tem aqui assim, posso chamar para a frente ou para trás, ele diz-vos os atalhos, mas também posso selecionar aqui assim. Por exemplo, se eu tiver outro elemento qualquer, portanto posso sempre jogar com os elementos. Já vamos aqui a este menu que aparece aqui assim, que é o menu que aparece quando eu carrego em qualquer objeto com o botão direito. Normalmente carrego sempre nas coisas, clico sempre com o botão. Quando eu digo clicar, estou a utilizar o botão esquerdo, quando eu digo carregar com o botão direito, estou a especificar o botão com o qual estou a carregar. Portanto, tenho aqui assim texto. Depois tenho esta ferramenta dos sticky notes, dos post-its. Okay? Ele até tem aqui o N, portanto, se eu carregar, presumo, quando eu deixo aqui assim o meu rato em cima, ele diz-me o que é que é.
e diz-me N. Portanto, presumo que se carregar no N, ele ativa-me aqui esta ferramenta. Okay? Depois escolho a cor que quero do meu post-it. Posso selecionar bulk mode, quer dizer que posso pôr muitos. Portanto, não sei o que é que isto quer. Ok. Isto é para pôr várias. Já sei. O bulk mode é tipo, posso pôr várias já pré-definidas. Quero inserir montes de post-its já pré-definidos e agora posso fazer done e ele coloca-me logo os dois. Ok? Mas também posso carregar aqui assim, escolher e colocar uma. E posso chegar aqui assim, escolher o vermelho e carregar aqui e colocar outra. E depois posso colá-las todas na parede de modo diferente. Ok? Reparem que elas estão, esta está atrás daquela, aquela está atrás daquela, isto é muito importante. Esta coisa do estar atrás, estar à frente é muito importante. Por isso é que aquele menu que aparece aqui quando eu tenho a coisa selecionada e carrego com o botão direito é extremamente importante também. Porque vai-me permitir editar a hierarquia, trancar ou não trancar, chamar para a frente ou chamar para trás. Portanto, é essas coisas todas. Adicionar um comentário, que é uma coisa oculta que eu deixo para quando passo por cima, portanto, como no texto também, como nos comentários no Word. Portanto, funciona exatamente da mesma maneira. Mas já cá vamos a este menu do lado direito. Depois temos aqui outra coisa que pode ser interessante, que são as formas. Okay? As formas, temos várias formas, setas, balões, bolas, portanto, para formas pré-definidas. E também podemos ver todas. Se carregar aqui em todas, tenho imensas formas. Okay? Portanto, imensas formas pré-definidas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma estrela e reparem que eu selecionei a estrela e agora posso editá-la de modo livre. Posso tê-la espalmada ou posso fazer uma coisa para ela ficar geometricamente correta, que é carregar no Shift ao mesmo tempo que estou a trabalhar e ela vai à proporção. Isto é muito importante quando estamos a colocar qualquer elemento num programa de edição gráfica e aqui também, que é o Shift, normalmente, invariavelmente, permite-nos a proporção. Às vezes, por defeito, está a proporção, carregamos no Shift e ele fica assim, outras vezes, mas não, neste caso, no caso do Miro, quando carregamos aqui, estamos a carregar à proporção. Portanto, reparem que eu não deformo a minha estrela quando estou a carregar no botão esquerdo e a arrastar, okay, à proporção. Isto é muito importante também. Portanto, carreguei aqui, coloquei aqui uma estrelinha. A estrelinha do melhor trabalho. O melhor trabalho é este, vou pôr aqui assim. Okay. Eu posso criar trabalhos e depois criar ao lado um sistema de votação e fazer heteroavaliação. Por exemplo, os alunos podem ir todos colocar um post-it ou uma bolinha ou uma coisa qualquer no trabalho preferido, de modo anónimo, de modo identificado. Portanto, há aqui uma série de dinâmicas, podemos todos escolher o melhor trabalho para expor. Há imensas coisas que se podem fazer, o melhor ou o mais adequado ou o que quer que seja. Ok, depois temos aqui, depois das formas, temos aqui também ferramentas de as linhas e as setas. Isto é muito importante para criar esquemas. Portanto, eu posso criar aqui setas pré-definidas, mas todas as setas são linhas, mas basicamente a ferramenta é sempre a mesma. Porque se eu chegar aqui assim posso trocar de sítio, posso dizer aqui assim que não quero nenhuma e isto transforma-se numa linha. Posso mexer aqui no tipo de linha, portanto, se quer uma linha quebrada, se quer uma linha ondulante, se quer uma linha tracejada, se quer uma linha, não é? Aqui o tipo de tracejado, se é contínua, pontilhada ou tracejada, se é uma linha que é contínua, se tem um ângulo, deixem-me passar isto para cima, deixem-me puxar aqui a linha para baixo, portanto, se tem aqui assim se ela tem aqui um ponto de edição assim em degrau, ou se ela própria é uma espécie de linha com os vetores, portanto uma spline, e eu posso editá-la para ficar, isto pode me dar jeito aqui em alguma situação. Okay? Portanto, edito os pontos, à semelhança do que faço ou edito as curvas. Nos azuis edito as curvas, nos brancos edito a posição dos pontos. Ok? Isto dá jeito para desenhar uma coisa qualquer, para criar um caminho num jogo, para criar uma escala, para desenhar uma escala qualquer mais abstrata, tipo em que nós temos um percurso, portanto, muitas coisas. Ok, isto nas linhas. Depois tenho a caneta, a edição livre, e aqui tenho, por exemplo, tenho um highlighter, posso chegar aqui assim e utilizar, fazer de modo diferente sublinhado, tenho uma caneta, tenho aqui o Smart Drawing, nunca utilizei, tenho a borracha, portanto posso apagar os elementos, basta tocar num elemento que esteja desenhado. Reparem, só me apaga elementos de desenho, não me apaga elementos, só me apaga elementos que são fruto de desenho, portanto eu posso chegar aqui assim e dizer que quero isto a preto, com esta
thickness, não é? E tenho aqui assim algumas canetas pré-definidas e aqui assim posso, portanto, fazer aqui assim um desenho rapidamente. Ok? Ok, tenho aqui um template. Ok? E posso usar isto. Rapidamente posso desenhar, posso fazer notações, posso ligar isto a isto de um modo mais livre, sem qualquer tipo de restrição. Isto aqui assim nas ferramentas de desenho. Depois tenho os comentários. Os comentários são interessantes, por exemplo, para dizer assim, tinha aqui esta linha, eu quero comentar nesta linha. E quero dizer que desenho tão feio, ok? E posso inclusive, se tiver mais colaboradores, deixar este comentário a uma pessoa específica. Pode ser tipo, olha, não te esqueças de adicionar os autores. Não te esqueças, como fazemos na colaboração em documentos escritos. Então eu chego aqui assim e digo, e coloco aqui assim uma arroba e como eu não tenho ninguém, eu não consigo tagar essa pessoa, mas rapidamente eu chamaria uma pessoa aqui para o meu quadro, não é? Teria aqui uma pessoa a colaborar comigo e poderia tagala. Portanto, poderia tagala. Isto é interessante, por exemplo, quando os alunos têm quadros próprios, estão a colaborar em grupo e têm eles próprios, quando entram para colaborar no quadro, não entram de modo anónimo, mas entram de modo... têm uma conta e são eles. E aí, como eles são colaboradores daquele quadro, já podem ser chamados à colaboração, etc. Portanto, aí já é diferente. Ok. Portanto, os comentários são algo que nós podemos associar a qualquer coisa. A qualquer destas coisas que nós colocamos aqui, a um post-it, podemos ter uma coisa escrita num post-it. Por exemplo, vou escrever aqui qualquer coisa num post-it. Não é? Eu agora enganei-me aqui assim, desculpa. Coloquei um comentário. Eu posso ter qualquer coisa escrita num post-it, mas posso dizer que este post-it é alvo de um comentário. Portanto, eu posso chegar aqui assim e dizer assim, carregar aqui assim nos comentários e carregar aqui assim e dizer não te esqueças de completar. Não esquece. Pode ser uma nota para mim. Não esquecer de completar. Ok? Portanto, eu deixei aqui o André Rocha, deixou aqui um comentário e posso criar uma dinâmica de comentários, de pergunta, de resposta, só relativas a isto. Posso deixar cores associadas aos tipos de comentários, posso ter dentro do grupo uma dinâmica em que, olha, os vermelhos são os primeiros a completar. E posso marcar, e posso deixar uma resposta, pode vir outra pessoa e dizer, já fiz. Ok, então eu vejo, por acaso fui eu, mas podia aparecer como outra pessoa, resolvido. Portanto, está resolvido. Já não aparece ali como comentário, mas eu posso ir aqui assim, depois ao meu histórico de comentários e ver o que é que aconteceu, se precisar. Ok? Isto nos comentários. Os comentários são uma ferramenta que dá jeito. Imaginem que isto tem muitas pessoas e que há 3 ou 4 pessoas a gerir o quadro que têm que discutir notas ou discutir outro tipo de... ter uma discussão a outro nível. Pode-se passar essa discussão ao nível dos comentários e não ao nível do que está exposto na coisa. Depois, esta ferramenta para mim é das mais interessantes. É o frame. O frame é interessante porque é uma ferramenta que interage com o programa todo. Portanto, quando eu carrego em frame, eu tenho aqui pré-definido tamanhos. Pode ser um frame para um telefone, para um tablet, para um browser. Portanto, tenho aqui definições. Pode ser um A4, pode ser um tamanho letter, pode ser um tamanho custom, portanto, pode ser personalizável, pode ser só uma proporção. Às vezes é suficiente, não é? Porque o ecrã, esta ideia de ecrã zoom in, zoom out é abstrata, portanto, vamos pôr aqui um 16:9. E reparem que eu aqui tenho um frame, não é? Isto para mim é muito importante em termos de organização e tem-me dado imenso jeito. Porquê? Porque eu posso dar um nome a este frame, portanto slide 1, por exemplo, e eu posso ter aqui uma grande confusão à volta dos frames. Mas quando eu chego aqui e trabalho com este frame, eu tenho, portanto, a capacidade de mostrar isto de um modo organizado. Ok? Portanto, eu sei que o que está aqui neste frame tem mais importância do que o resto. Eu posso, por exemplo, utilizar os frames para preparar uma apresentação antes da dinâmica. Por exemplo, eu podia chegar aqui assim e escrever regras do jogo, não é? E fazia assim. Chegava aqui assim, regras do jogo do Galo, não é? Punha aqui um título. No meu paginava isto de maneira a ter um título, não é? Carregava aqui assim, bold,
podia aumentar, aqui podia fazer outra caixa de texto em que fazia uma lista, escolher tabuleiro, e pegava aqui num bocadinho da escolha de tabuleiro e ilustrava com aquela parte, portanto ia ao meu outro board. Eu posso ir aqui, agora não me dá jeito, tenho que ir aqui, tenho que abrir aqui outra janela, portanto posso ir lá buscar, não sei, acho que não dá para fazer copy-paste de um quadro para o outro, acho que não dá, mas pronto, se eu pegasse aqui assim workshops, Santarém, eventualmente podia chegar aqui assim, ou aqui assim, esta, estou a ver que já se estiveram a divertir ali em baixo. Podia chegar aqui assim a esta, não estou a conseguir fazer zoom, isto está lento, está aqui qualquer coisa mais lenta que não me está a deixar fazer zoom. Ok, ele agora deixou-me. Ele está, já sei o que é. Então ele está aqui assim, 20% para cima de 200. Ok. Portanto, eu posso chegar aqui assim, vou selecionar esta parte, ele não deixa selecionar. Vou desbloquear isto e vou... Ok, aqui, desbloquear isto que eu tinha bloqueado. Vou fazer Ctrl C, eu acho que ele não vai deixar fazer, vamos ver se ele deixa fazer Ctrl V. Aqui deixou, portanto passei de um quadro para o outro, fui a outra tab, passei de um quadro para o outro e podia colocar aqui assim, escolher tabuleiro, colocar o nome, por exemplo, ia pondo partes do meu jogo. E porquê é que isto era importante? E depois criava aqui assim um novo, por exemplo, podia chegar aqui assim, selecionar isto tudo. Reparem, estou na ferramenta de seleção, agarro nisto, seleciono isto tudo que está aqui, tudo o que ele agarrou por cima, faço Ctrl C e agora faço Ctrl V. Ok? Ele põe-me em cima. Ou faço Ctrl, posso fazer outra coisa que é, chego aqui assim, botão direito, deixem-me selecionar aqui uma página, às vezes é difícil as coisas, está tudo selecionado. Vou fazer Duplicate, ou posso fazer o Copy, Ctrl C, vou carregar aqui assim, Duplicate, no botão do lado direito, e ele duplicou-me para o lado e deu logo outro nome, Slide 2. Ok? Reparem que ele teve a inteligência, eu é que escrevi Slide 1 e ele percebeu que este era Slide 2. Ok? Porquê? Porque ele detectou um número. E agora podia pôr 2, por exemplo, chegava aqui assim e escrevia. Agora ele fez-me lista, portanto eu teria que... Isto não devia ser assim, não é? Portanto eu teria que desligar aqui a lista, punha aqui 2, escrever nome. Pronto, isto bem organizado, não é? Escrever nome e depois ia ali e ao outro lado, está a agarrar nisto tudo, e ali ao outro lado e deixa-me apagar isto, apagar estes elementos que tenho aqui assim que já estão aqui a atrapalhar, portanto, pondo aqui as regras do jogo, e aqui ao outro board e mostrava aqui assim, por exemplo, isto, tipo, já imaginei que tinha isto, portanto, mostrava aqui, ia pondo aqui passo a passo, graficamente, as regras para que as pessoas percebessem. Ele agora não copiou o resto, mas pronto, e tentava ilustrar aqui assim isto, né? Tipo, pronto, aqui deixava aqui assim os nomes. Ele tinha o outro resto trancado, portanto não pôs, só pôs o que estava destrancado. Tinha de fazer assim, para copiar tudo, tinha de chegar aqui, deixar aqui o dedo, que eu tranquei isto, já vos vou explicar daqui a bocado como é que isto funciona, portanto, ia aqui assim. Punha aqui, imaginem que estava limpo como estava há bocado e eu deixava aqui isto assim. Okay? Porquê é que isto é importante? Então fiz um slide, fiz outro slide e eu chamei de logo slide, portanto já estou a revelar porque é que isto é importante. Não é? Porque eu, à parte disto, eu posso ter uma série de frames, não é? Frames esses que eu chamei aqui. Posso ter uma série de frames que me vão permitir... Posso fazer uma pergunta? Força. Faça. Para selecionar qualquer coisa, nós basta carregar em cima do controle. Para poder selecionar, Em cima do controle. para não arrastar. Se carregarem uma vez em cima, se clicarem uma vez em cima, a seleção funciona assim. E funciona assim em muitos programas. Não, para eu poder selecionar qualquer coisa em conjunto. Ok, sim. Se eu carregar... Ok, já estou a perceber. Ou seja, se eu carregar... Se eu tentar selecionar isto arrasta, mas basta clicar na setinha. Sim, é no Shift. Ok? Se eu carregar no Shift, eu vou selecionando várias coisas. Ok? Portanto, como ok. eu posso explicar como funciona a seleção.
A seleção funciona como em quase todos os programas gráficos, ou pelo menos a regra. Se eu carregar em cima de uma coisa, eu seleciono essa coisa. Tenho que carregar mesmo em cima. Se eu selecionar aqui da direita para a esquerda, neste caso não faz nada. Há programas em que quando eu da direita para a esquerda tem um comportamento, da esquerda para a direita tem outro comportamento. Neste caso se eu clico num canto e faço uma caixa destas azul e arrasto, e reparem que ele até detecta que está ali, se eu passo por cima de tudo, eu selecionei essa coisa. Portanto, se eu quiser selecionar, há duas hipóteses, por exemplo, se eu quer selecionar estas duas caixas de texto, regras do jogo do galo, escrever nome, eu posso selecionar de duas maneiras. Se eu não tiver aqui nenhum conflito com nada, eu posso arrastar, isto depois também é prática, não é? Arrastar de um lado para o outro, selecionei tudo. Ou posso picar as coisas uma a uma, vou aqui, pico uma, mas se eu carregar na outra agora, desselecionou aquela. Então, se eu deixar o Shift carregado, a tecla Shift carregada, eu vou picar as coisas que eu quero selecionar. Imaginem que eu queria apagar isto. Fazia delete agora e apagava. Vou fazer Ctrl Z, ou vou andar aqui para trás. Undo. Aqui em cima, no canto superior esquerdo. Pronto. Isto é muita coisa, mas é uma questão de hábito. Vai ser muito mais fácil para as pessoas que já trabalham com programas de edição gráfica, para as pessoas que não trabalham. Ainda bem que há o vídeo, porque depois podem ir rever estes pontos um a um, porque isto à primeira é mesmo... portanto, estas ferramentas é uma questão de habituação ao interface, não é? Tipo, convém rever. De qualquer das maneiras, para estes pequenos pormenores, o Miro tem uns vídeos curtos que são muito interessantes, que eu já vos vou passar, está bem? Ou seja, mesmo do próprio Miro. André, podes mostrar a função de upload, porque dá jeito de ir buscar... Sim. Ok, então agora imaginem que, para além destas hipóteses que eu tenho aqui assim, ainda não fomos aos templates, mas de colocar texto, de colocar sticky notes, de colocar as formas, de desenhar, temos que perceber uma coisa. O Miro trata tudo como objetos. Portanto, todos os objetos do Miro têm uma caixa. E essas caixas têm sempre estes pontos azuis, já vos vou explicar para que é que servem, e os pontos de edição, portanto, de mexer no tamanho. Estes pontos que fazem as caixas têm estas ancorazinhas azuis. Reparem que aparece logo ali uma linha. Reparem, mesmo esta forma que eu desenhei, qualquer forma que eu desenhe aqui assim, depois de ser desenhada, vai se transformar num objeto. A partir do momento em que se transforma num objeto do Miro, tem uma caixa e tem os pontos brancos e os pontos azuis. Os pontos azuis são ótimos, porque são os pontos que me permitem então a tal ideia de estabelecer relações. Portanto, reparem, seja texto, seja formas, eu tenho, ou formas, ou até estas imagens pré-definidas que ele tem dos post-its, isto é uma imagem, não é? Ele tem sempre todos o ponto de edição e as âncoras. Isto é comum a todos os objetos. Há um quarto objeto que eu posso adicionar, para além das imagens pré-definidas, das formas e do texto, que se chama imagem. Não é? Dá jeito de pôr aqui imagens. Vocês já viram imagens nos outros trabalhos. Portanto, as imagens nos outros trabalhos são adicionadas de um modo extremamente simples. Portanto, eu posso, pura e simplesmente, agarrar numa imagem que tenho numa pasta e arrastá-la para dentro do meu plano. Portanto, eu posso chegar aqui assim. Vocês não vão ver agora esta parte. Deixem-me ver aqui assim, mas por exemplo, posso agarrar aqui assim numa imagem qualquer e posso arrastá-la. Arrastei e ela vai carregar a 7.png. Tenho aqui uma imagem. Okay? Posso clicar duas vezes na imagem e, portanto, editá-la de modo proporcional. Posso trancá-la. Posso fazer um crop. Portanto, tenho aqui ferramentas de edição de imagem internas. Básicas, mas internas. Não é? Pode-me dar jeito de chamar a atenção só para isto. Portanto, carrego no Enter, faço. Carrego lá de fora. Portanto, quando eu carrego numa imagem, quando eu seleciono uma imagem, à semelhança dos outros objetos, tenho estas âncoras azuis e tenho estas ferramentas de mexer no tamanho. Reparem que eu arrastei a imagem de uma pasta minha. Não fiz mais nada. Já vou mostrar outra forma de pôr imagem. Posso fazer download. Por exemplo, imaginem, o meu colega pôs uma imagem, mas eu preciso da imagem no meu computador para editar. Faço download da imagem. Dá-me imenso jeito também. Por exemplo, os alunos entregaram através disto. Eu quero ter as imagens para depois compor isto de outro lado qualquer, numa apresentação qualquer pública que vou fazer, outra coisa qualquer. Chego aqui e tiro as imagens que me interessam. Ou posso, substituí-la. Ele diz-me assim, se eu carregar em substituir, portanto, ele vai-me permitir o upload
de outra forma. Portanto, vai-me dizer assim, posso replace from board, posso ir buscar outra imagem do board, posso fazer upload from device ou posso dizer que ela está num URL. Ok? Isto é interessante também. Então, até vou fazer assim, imagina, tenho esta imagem com esta proporção, vou carregar no botão direito, vou fazer copy, ele diz-me para usar Ctrl+C e Ctrl+V, vou alinhá-la aqui ao lado, mas agora eu quero substituir esta. Ok? E eu tenho que tirar de um URL. E aqui duas formas de fazer. Uma é, eu posso chegar aqui assim ao meu browser e pesquisar por imagens de pássaros. Ok? Pronto. Aqui assim, vou aqui a imagens. Eu posso chegar aqui assim, tenho aqui assim esta imagem, por exemplo, e vou carregar no botão direito da imagem e vou buscar o link da imagem. A localização da imagem. Isto é o URL, é a localização da imagem. Posso fazer isto assim e posso chegar ali assim ao meu board e dizer que é via URL, digo qual é que é a imagem e ele põe-me lá a imagem. Portanto, fiz Ctrl+C, Ctrl+V, ok? E reparem que fica do mesmo tamanho. Ou vou fazer até vou fazer Ctrl+D agora para ser uma coisa diferente. Vou pôr esta, vou fazer replace a esta. Por exemplo, replace from board. Posso ir buscar outra imagem, pick, e ele diz-me que é confirme e ele substitui-me por aquela. Ou posso replace, posso fazer outra coisa que é fazer upload. Portanto, ele aqui abre-me as minhas pastas, vai mostrar uma caixa de diálogo já do meu próprio computador para mostrar as minhas pastas. Ou posso ir buscar aqui outra imagem, por exemplo, aqui este pássaro aqui assim, vou fazer, carrego no botão direito em cima da imagem qualquer na web, qualquer imagem na web, vejo se a localização está disponível, copy image location ou copiar, se é em português copiar a localização da imagem e vou lá colocar aqui, portanto vou aqui assim, vou substituir, vou fazer upload via URL e vou fazer assim, ok? Há outra forma também muito fácil de fazer isto, que é chegar aqui à imagem, botão direito, copiar a imagem. Chega ali assim ao board, faço assim, Ctrl+V. Ou paste, e está. Portanto, arrastando, fazendo upload, conseguimos pôr as imagens como achamos melhor. Depois, reparem que eu estou a movimentar esta imagem, ele tem logo ali uma ferramenta, isto é ótimo para alinhar coisas, ele encosta-me logo ali, eu sinto logo o snap ali, sinto logo que ele está a alinhar, posso editá-la, posso carregar aqui neste canto e ela quando chegar ali àquele canto faz-me a âncora outra vez e tenho aqui uma composição. Oh, André, eu peço desculpa por estar a interromper. Nada, interrompam sempre que quiserem. Nós dissemos que a formação seria de 1h30, faltam 10 minutos. Okay. Eu vou pedir algo que me parece fundamental para quem quer começar agora a experimentar, não é? Que é mostrar como tu guardas os boards no computador. Está bem? Gravar o quadro. Ok. Ali no canto superior esquerdo, não é? Sim. Em que tem que depois selecionar, porque senão só se guarda metade do board. Ok. Então, eu vou mostrar duas coisas que são essenciais. Já sabemos todos os objetos, já sabemos que podemos selecioná-los todos assim, por exemplo, e pô-los. Imaginem que isto era o meu segundo slide e eu tinha imagens no meu slide e fazemos assim. E tenho aqui os meus frames. Os frames são uma ferramenta essencial para pré-definir as áreas de importância. Estas áreas de importância são importantes. Aqui na barra de baixo, nós temos aqui vários modos de visualização. Okay? Eu vou já a isso. Portanto, os frames servem para duas coisas. Uma, para apresentar, e reparem que isto passou para um modo de apresentação e eu utilizo como um PowerPoint. Tenho aqui assim em baixo, faço uma espécie de slide e faço uma apresentação antes de começar. Depois bastará carregue do lado de fora ou faça zoom out, isto fica imediatamente do modo que desligo o modo de apresentação e fica em modo de edição, se eu quiser mostrar outras coisas. Outra coisa importante que pode ser importante também, é exportar elementos que estão aqui. Eu posso exportá-los desta forma. Portanto, export this board. E eu posso gravar como uma imagem, posso gravar como PDF, posso transformá-lo num template nas minhas pastas, posso fazer um backup para o meu computador, posso exportar como uma folha de cálculo, não sei. Eu posso fazer embed, posso até pôr numa página web que tenho. Não é? Que é interessante ter uma página web em que tem lá um frame onde as pessoas consultam o meu board. Imaginem que há uma página web
que tem a ver com aquela dinâmica das histórias e das coisas, e eu vou lá pôr aquilo. Mas para exportar como imagem ou como PDF, a regra é simples. Portanto, eu vou fazer Save as Image e eu aqui tenho duas hipóteses. Portanto, eu tenho aqui assim, eu passo a ter aqui assim um diálogo diferente. Apareceu-me aqui assim, se eu quero a imagem small, medium, e tem aqui uma série de proporções, ou um vetor em PDF, e eu posso chegar aqui assim, selecionar aqui uma zona que nem tem a ver com os meus frames, ou tem a ver com os frames, e seleciono esta zona e exporto. Reparem que aqui as minhas proporções no canto superior esquerdo estão a mudar, e eu chego aqui assim e faço export. Quero um ficheiro médio, porque quero editá-lo depois, qualquer coisa, ou quero imprimi-lo, posso pôr largo se quiser imprimir numa gráfica, uma coisa assim, portanto, vou pôr médio. Se for para o web, basta small. Faço export. E ele basicamente o que fez download deste ficheiro. Eu posso vos mostrar aqui assim. Portanto, ele fez download só daquela parte, fazer stop share. Portanto, ele fez-me uma imagem só com aquela parte que está aqui. Fez-me uma imagem só com esta parte. Portanto, está aqui no meu visualizador de imagens e está aqui só o desenho, o texto, etc. que eu fiz. Okay? Se quiserem o quadro todo, têm que selecionar tudo, não é? A área toda, sim, a área toda. Outra coisa que é importante, portanto, já vimos as apresentações, já vimos a edição. Ok, uma coisa final que é importante, que é, como isto trata tudo como objetos, vamos então criar relações entre as coisas. E isto é fantástico, porquê? Porque eu posso ter aqui assim uma imagem, posso dizer que este aqui assim, posso criar aqui uma árvore genealógica de passarinhos, por exemplo. André, aqui... não estamos a ver o teu quadro, estamos a ver a imagem que tu... Ok, a imagem, desculpa. Portanto, se eu chegar aqui assim e fizer, portanto, deixem-me só arrastar estas imagens para aqui, portanto, arrasto as imagens, estou a colaborar em grupo e posso dizer que de repente há uma relação entre esta e esta, ou entre esta e esta, e posso usar estas âncoras azuis para ou até com este indivíduo aqui que eu desenhei há bocado, posso agrupá-lo todo, Ctrl+G, chamá-lo para aqui assim e dizer que este senhor aqui assim também tem aqui uma relação que eu posso criar aqui assim, com a cara dele, ou com este elemento aqui assim. Okay, com todos os elementos separados. Ou até com esta linha que está aqui assim, também pode ter aqui assim uma relação. E depois, posso editar estas linhas de relações da mesma forma que edito as linhas. Reparem que eu estou a picá-las com o Shift, quero editar esta e esta. E esta aqui assim, que são mais importantes. Então vou dizer que a minha linha é a direito, que é ondulada e que é contínua e que tem uma espessura maior. Ou que é tracejada e tem uma espessura maior. Ou que até tem uma seta para aquele lado com aquele formato. Ok? Esta aqui fez por esta ordem, portanto eu podia ir aqui assim e dizer que queria mudar aquela seta para aquele lado. André, muito obrigada. Nós chamamos a esta ação formação básica, no sentido em que a ideia era dar a conhecer a plataforma, porque ainda muitas pessoas não conhecem, também mostrar as potencialidades. Claro que não há tempo para fazer exercícios, no entanto, se alguém tiver perguntas neste momento, pode fazê-las, porque já temos muito pouco tempo também. Obrigada, André, por tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazê-lo no bate-papo, se não quiser ligar a câmara, se não quiser ceder a sua imagem e a sua voz, pode fazê-lo no bate-papo, estou atenta. Eu não vi, Susana, e já vi também no bate-papo, acho que estão a colocar questões que poderia-se tentar fazer depois agora uma segunda formação mais complementar. Essa é a sugestão que eu já vi no bate-papo e com a qual eu também concordo. Não é? Nós poderemos fazer isso. Vamos ver se há alguma possibilidade de pagar ao André para fazer essa formação, porque neste caso o André fez uma formação a título gracioso, não é? A título gratuito. Nós vamos ver se há essa possibilidade de continuar a fazer mais formação, mas pagando ao André o seu trabalho. Vamos ver quais são as possibilidades, mas obrigada, João, pela sugestão e pelo interesse. André, obrigado também, felicitações. É assim, excelente apresentação. Eu disponibilizo-me para fazermos uma sessão sem problema nenhum, não acho que não há qualquer questão em relação ao pagamento para fazer, porque é assim, porque agora é muito importante que também experimentem e tenham dúvidas, porque isto não é
isto para quem tem facilidade com ferramentas de edição gráfica, isto é relativamente simples, mas eu acho que não há, ou seja, acho que agora é importante que pratiquem um bocado e que tenham dúvidas concretas. Podemos fazer daqui a uma semana, este mês e meio agora vai ser complicado. Então, mas, por exemplo, André, sugeria o seguinte: se talvez em junho, quando acabar o ano letivo, fazermos uma hora de dúvidas sobre isto, ou seja, dúvidas concretas. André, está aqui uma dúvida, Deixa-me só terminar. Então, eu sugeria o seguinte: como o André está a ser muito simpático, amável e a disponibilizar-se, a tertúlia então organizará com o André uma sessão dentro de um mês ou dois para vos dar tempo de explorar a plataforma, estas potencialidades que viram aqui, e depois poder colocar dúvidas concretas, dificuldades, como o André está a sugerir. Portanto, agradeço-te muito, André. Dizer só que no bate-papo nós temos, por exemplo, aqui uma pergunta se existe uma tecla undo. A tecla undo encontra-se no canto superior esquerdo. Penso que o André mostrou isso, mas se não mostrou, é no canto superior esquerdo, tem refazer, a possibilidade de refazer. Ou Ctrl Z. Mais dúvidas aqui que é só, não há mais dúvidas. Ana, posso só acrescentar uma coisa? Sim, claro. Era importante que essa sessão fosse apenas para as pessoas que estiveram nesta. Porquê? Porque já estão contextualizadas e vão ter dúvidas, porque eu acho que senão as outras depois vão acabar por monopolizar, como é uma sessão mais avançada, ou seja, quem tiver se inscrito para esta mailing list, depois, quando conseguíssemos marcar qualquer coisa em junho, com dúvidas concretas, fazíamos uma sessão só para tirar dúvidas, sem qualquer tipo de exposição. Queria só terminar por dizer que se alguém aqui no grupo quiser um certificado de participação nesta ação da tertúlia, agradeço que no bate-papo o diga, está bem? Agora, portanto, se quiserem um certificado de participação, basta dizer que quero certificado e eu tratarei de elaborar certificados de participação para todas as pessoas que ficaram na formação até ao final, não é? Nós no início éramos 65, agora só somos 53. É verdade que algumas pessoas acabaram de sair há pouco tempo, não é? Mas agradecia que me dissessem se pretendem um certificado de participação. Só mais um pedido, que é, André, faltam 2 minutos para terminar o tempo de formação e eu gosto de começar a horas e terminar a horas, mas pedia, se fosse possível, que criasses aí um board e com a possibilidade de todas as pessoas escreverem uma frase de avaliação desta formação, no sentido de dizerem se foi útil, sobretudo se foi útil, se quer conhecessem já o nome da plataforma ou um pouco a plataforma, se sentem que esta formação foi útil e queiram dizer mais alguma coisa sobre a formação, mas nós pudéssemos interagir aí num board criado por ti, muito simples, só com a possibilidade de escrevermos, pode ser? Partilhavas o link do board no bate-papo e nós escrevíamos aí alguma frase do que pensamos sobre esta ação de formação. Muito, muito curta, não é? Muito básica, mas que já deu para descobrirmos as potencialidades do Miro, não é? Se fosse possível, então, partilhares um link, e agradecia a todas as pessoas que ainda estão, se pudessem escrever uma frase de avaliação no quadro que o André está a produzir e cujo link ele vai disponibilizar no bate-papo, agradecia muito, está bem? Podemos usar o mesmo link do workshop, portanto podemos usar o mesmo... Pedia-te que partilhasses na mesma agora, porque talvez algumas pessoas não o tenham. O mesmo do jogo do Galo, deixem-me só aqui. Portanto, se pudessem ir aí ao bate-papo, copiar o link do quadro que o André está a fazer para avaliarmos esta ação. Só um momentinho. Portanto, deixem-me já colei. Ok. Podemos usar o mesmo Ok. Do jogo. Do jogo, sim. Deixem-me só aqui fazer zoom out, porque ele, entretanto, apagou-se aqui uma série de coisas. Temos aqui... Temos aqui... Ok, se calhar eu vou fazer aqui um frame para ficarmos todos dentro do mesmo frame. Pronto, está aqui. Usamos todos este frame para o feedback. Podes, por favor, pôr aí uma percentagem da visibilidade do board para nós só vermos o frame, para nós estarmos... Ok.
Pronto. Então, se fosse possível usarem a ferramenta texto ou o post-it e texto e escreverem uma frase para avaliar a utilidade e dar uma opinião sobre esta atividade, agradecíamos muito. Muito obrigada. Eu não vou colocar nada porque sou suspeita, mas porque sou organizadora da ação, mas obviamente agradeço muito ao André pela sua disponibilidade relativamente à dinamização desta formação a título gracioso, e agradeço a disponibilidade para depois o fazer mais no final do semestre. Eu é que agradeço e agradeço a todos a participação. Espero que tenha sido claro. Poderá não ser fácil para quem não está habituado. Quem não está habituado às ferramentas de edição gráfica. Mas penso que haverá o despertar para as potencialidades do Miro. Sim, e depois tiramos dúvidas. Se estiverem a ter dificuldade de escrever, olha, já temos aqui pessoas que escreveram. Se tiverem dificuldades em usar a ferramenta texto, digam, porque nós ajudamos. Estou a ver aqui pessoas que estão a fazer comentários no bate-papo. Se fosse possível interagir no board, seria ótimo. Aqui no bate-papo estamos a ler alguns comentários a agradecer a formação, que foi muito importante conhecerem a ferramenta, que há pessoas que estão no telemóvel e não conseguem interagir no quadro. Esta é uma questão, André, pessoas que estão aqui a dizer como estão no telemóvel não conseguem interagir nesse quadro e dizem fantástica formação, excelente apresentação, obrigada por esta formação. Portanto, há uma pessoa que diz vou experimentar, mas pessoas que estão nos telemóveis e que dizem que não conseguem interagir. Podes dizer alguma coisa sobre isso, André? Nunca utilizei o telemóvel, mas eu acho que eu posso perguntar aos meus alunos, porque eles, como às vezes utilizam o telemóvel para tudo e mais alguma coisa, eu vou perguntar. Eu, às vezes é que insisto, por favor, usem o computador, não é? E eles são sempre no telemóvel. Eu vou tentar perguntar aos meus alunos, eles devem alguns devem saber, e mesmo em alguns devem saber, porque eles mas isto é ótimo, porque é isto, a animação sociocultural, as pessoas que ensinam também aprendem e as formações que dão também são uma ótima oportunidade para aprenderem mais, que é o que se está a passar aqui. Portanto, muito obrigada, André. Nós continuamos a ter aqui no bate-papo algumas opiniões de pessoas que estão nos telemóveis e não conseguem interagir. Portanto, ficamos à espera dessa informação, como é que fazemos quando estudantes estão no telemóvel para poderem... Eu estou aqui e já percebi que é uma aplicação específica, ou seja, tem que ter a aplicação, ok? Portanto, eu vou ligar aqui a minha aplicação, posso partilhar aqui o meu ecrã, embora esteja eu posso partilhar aqui o meu ecrã, acho eu. Muito obrigada a todas as pessoas que, conseguindo, escreveram uma frase para avaliar esta ação no quadro que o André Rocha criou e cujo link nos enviou aqui no bate-papo. Vou aqui tentar. Vou-te pedir mais uma coisa, André. Muito bem. Muito bem. Vou aqui tentar resolver a coisa. Está a instalar. Portanto, existe uma aplicação e bastará que tentem instalar e depois, pelo que eu vejo aqui, a aplicação permite coisa. E até é bom, pode ser uma ótima aplicação, por exemplo, para trabalho em contexto misto, real versus digital, porque tiramos as fotografias diretamente de um quadro, por exemplo, com post-its, para o nosso quadro do Miro. Isto abre aqui uma série de possibilidades interessantes. Vamos ver se exploramos depois da pandemia. Vou abrir. Muito obrigada, André, e muito obrigada também a todas as pessoas que participaram nesta formação, e até à próxima.